Apocalipse capítulo 11. Deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus. Esse mesmo templo de Deus que hoje, em 2025, ainda não existe, pois foi destruído no ano 70 pelo general romano Tito, filho do imperador Vespasiano. Destruiu a cidade de Jerusalém e o templo com as legiões árabes, né? As legiões que estavam com Tito lá no ano 70 eram árabes, né? Flávio José também diz isso, né? Levanta-te e mede o templo de Deus. Esse templo de Deus, já aqui no Apocalipse 11, será o terceiro templo que vai ser reerguido. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2 é dito que o homem do pecado, o homem vil, o filho da perdição, vocês falam anticristo, mas na verdade vai vir um antimachia, né? Montado num cavalo esverdeado. E o nome dele, em Apocalipse 6,8, do cavaleiro montador, é Morte. Ele vai se sentar no templo de Deus. É a palavra do Evangelho de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vai se cumprir. Sentar-se-á no templo de Deus. Sentará no templo de Deus querendo parecer Deus e reivindicando o culto, adoração, de joelhos. Porá o mundo todo de joelho perante ele para adorá-lo. Porém, ele não vem sozinho, né? Lá no Apocalipse 13, ele vem com uma segunda besta. Tem uma primeira besta e tem uma segunda besta, né? Que fará milagres, sinais, potentos, prodígios, maravilhas, tudo do diabo. Ele vem na eficácia do poder de Satanás, ao ponto de fazer fogo cair do céu, à vista de todos. E quando esses milagres ocorrerem, o mundo vai admirar a primeira besta, mas a primeira besta fará o mundo adorar a segunda. Mas a segunda besta, quando os milagres acontecerem, o mundo, ao invés de adorar a segunda besta fará adorar a primeira besta. Vai levantar uma imagem, né, para a primeira besta, uma marca, um sinal, o número do seu nome. E toda a terra, tribo, língua e nação vai adorar a primeira besta. Mas entende, Paulo disse que ele se senta no templo de Deus. É o terceiro templo que vai ser erguido. Deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado nas messês, né? Deixa-o de lado. Não meças, né? Não é para medir, não meças. Porque ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão os pés da cidade santa. As minhas testemunhas, porém, permitirei que profetize vestidas de saco durante 1260 dias, que equivale a 42 meses, 3 anos e meio. Né? Mas nota que a cidade santa de Jerusalém, ela ainda vai ser pisada. Aquela escritura lá de Lucas 21, e Jerusalém será pisada, até que os tempos das nações se completem, se cumpram. Né? Então, isso ainda vai acontecer. Jerusalém ainda vai ser pisada. Né? A Bíblia fala em Zacarias capítulo 14, versículo 12, Jeová diz assim: eu vou reunir todas as nações contra Jerusalém. A cidade será tomada, invadida, ocupada.
As mulheres serão violadas, as casas saqueadas. Metade da população irá para o cativeiro. Eu creio que é aí que Jerusalém, quando acontecer Zacarias 14:2, é aí que Jerusalém vai ser pisada, né? Que fala da cidade invadida, tomada. É claro que isso aí é o mundo árabe, né? O mundo turco, o mundo xiita, é o mundo muçulmano, os muçulmanos, né? Cavalo esverdeado, o verde é a cor do Islã, né? O Islã é dividido, com o imã Ali, que é o lado sunita da Arábia Saudita. O mundo árabe crê que é o sucessor de Maomé. Não, Ali é o xiita, né? O Irã, né? O sunita é que Abu Bakr que é o sucessor. Eles é dividido por causa dos sucessores de Maomé. Xiita crê que é o imã Ali. Já os sunitas, xiita é o Irã. Sunita, Arábia Saudita e o mundo árabe acredita que é Abu Bakr, né? Essa divisão é causada no Islã. Mas tanto xiita como sunita não gostam de Israel, não. Eles vão invadir Israel, né? Sob a bandeira do anti-Machia, o Al-Mahdi, né? O Mahdi. Só que o Corão diz que vem o Mahdi, que é o Messias do Islã, vem Isha, que é Jesus, né? Lá chama Isha, né? Acredita que a Virgem é mãe dele, mas não crê que ele morreu e ressuscitou. Eles não acreditam nisso no Corão. Crê que ele vai descer na mesquita, a grande mesquita de Damasco, na Síria. Quando ele descer ali, o Corão diz que o 12º imã Al-Mahdi, que é o Salvador, o Mashiach, o Messias do Islã, vai aparecer, e o Jesus vai se curvar, e Jesus, Isa e Al-Mahdi, o Mahdi, vai se juntar para enfrentar o Al-Dahal, que é o anticristo que o Islã diz que vai vir, né? O milagreiro, né? Porém, isso é o Corão. A Bíblia já fala de uma primeira besta, que é a morte, né? O nome dele é a morte, e ele vem montado no cavalo esverdeado, é o Islã. A Bíblia já diz diferente. É porque o Mohamed leu a Bíblia lá no tempo dele, lá no ano 600 e tanto, e ele foi vendo o que João disse, o que Daniel disse, o que João e Ronan disse no Apocalipse, o que Paulo disse. Aí ele foi torcendo e criou o Alcorão, onde a Bíblia fala Isaac, filho de Abraão, Isaac, filho de Abraão. O Corão mudou para Ismael, filho de Abraão, né? Você vê, onde a Bíblia dizia que Mashiach, Oxu, era o Salvador, o Corão colocou Isa e disse que ele não ressuscitou, não morreu na cruz, e ele ainda vai reinar 40 anos, né? Mas que o Messias lá é o Al-Mahdi, né? O 12º imã. E tanto os árabes sunitas como os xiitas crê no Mahdi, no Al-Mahdi, né? Crê em Isa. Crê no Al-Dahal, que é o anticristo, que o Islã acredita que vem, né? Você está entendendo? Mas eu particularmente acredito, que Deus não vai cumprir o Alcorão, Deus vai cumprir a Bíblia, né? Passarão os céus e a terra, mas Yeshua diz, minhas palavras não passarão. Com o compromisso do Criador é com a Bíblia, né? E que hora nós estamos vivendo, né? É o momento final de Daniel 11:40? Eu penso que está perto. Mas a engrenagem aí, as peças, né? Os personagens já se movimentam, né? Além do mais, Ezequiel 38:39, Ezequiel, né? Fala que o Gog precisa invadir Israel, né? Junto com Pérsia, Irã,
junto com Cush, Etiópia, Fut, Líbia, Bet-Togarma, Gomer, né? E numerosas nações do extremo norte de Israel. O Ezequiel 38 cita o nome dessas nações, né? Tá tudo ali no mapa, né? No mapa mundi, né? Esperando a hora. E a hora, a Bíblia diz que vai ser nos últimos dias. Porque tem que separar os últimos dias do tempo do fim. O tempo do fim é o momento final. Os últimos dias eu creio que estamos neles, né? Porque Paulo fala, tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Terão comichão, coceira nos ouvidos. Amontoarão para si mestres, doutores, conforme suas concupiscências. Eles vão pregar aquilo que agrada os ouvidos, gerando então a apostasia, né? Que lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que a vinda de Adon e Yehoshua Mashiach, primeiro tem que vir a apostasia, e segundo, se manifeste o homem do pecado, o homem vil, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai se sentar no templo de Deus. Tem que ter essas duas coisas. E então será revelado o iníquo, a quem Adon, Yehoshua Mashiach, vai destruir com o sopro de sua boca, né? É assim que está escrito lá. Então a apostasia, ela vem nos últimos dias. É essa macumba dentro das igrejas, macumba gospel, macumba pentecostal, macumba deuteropentecostal, macumba neopentecostal, macumba evangélica, e girar igual um peão. Tudo que tem no candomblé, na magia negra, na macumba, está dentro das igrejas, aceita, né? Até os gestos, as manifestações, os mesmos espíritos, né? William Branham já falava isso em 57. Demonologia, né? Que os demônios invadiram as igrejas. Isso é desde 57, gente. Só que agora está com força máxima, força total, né? A magia, a feitiçaria, a bruxaria, a invocação. Até porque o nome de Jesus, ele é latim, ele é romano. Ele não é o nome do Filho do Criador, Jeová. Em hebraico, o nome em hebraico é Yehoshua, que tem Yud-He-Vav, YHW. O pai, Jeová, tem Yud-He-Vav-He, YHWH. O nome Jesus não tem nenhuma letra do tetragrama. No tempo das eras, né, com Lutero, Calvino, Charles Spurgeon, John Knox, Dwight Moody, Adoniran Judson, Hudson Taylor, Charles Finney, Jonathan Edwards, eles pregavam Jesus, mas era um tempo de ignorância. Foram salvos? Claro que foram salvos, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. A quem menos é dado, menos será cobrado. Hoje, por exemplo, a cobrança é crer, receber, aceitar o nome de Yehoshua Mashiach. É esse o nome hoje, no século XXI, que te faz virar um filho do Criador, um filho de Deus. Todos veio para os seus, e Joana 1:11, e 12, os seus não receberam. Todos quanto creram no seu nome Deus-lhes o poder de serem feitos filhos do Criador. Atos dos Apóstolos 15. Jacó, que se chama de Tiago, disse lá, naquela reunião dos apóstolos lá em Jerusalém, que decidiu que os gentios não devem comer sangue, comida de carne sufocada, comida oferecida a ídolo, e se abster das uniões ilegítimas, que é o contrário do santo matrimônio. O santo matrimônio é uma mulher virgem casando com um homem puro que nunca fez relação sexual com mulher nenhuma. Se não preenche esses requisitos, é um casamento errado, é um matrimônio errado. É união ilegítima, né? Não deve ser reconhecido hoje. Quem quiser ir para o céu vai ter que sair da condição de adúltero, fornicário, adúltera, fornicária. Porque Marcos 10:11, Mashiach diz:
O homem que mandar a sua mulher embora e casar com outra mulher comete adultério contra a sua esposa, sua primeira mulher. A mulher que mandar seu marido embora e casar com outro homem, tá vendo que a Bíblia proíbe o segundo casamento? Cometerá adultério contra seu marido. Pode ler lá, vai conferir, Marcos 10, versículo 11 e 12. Fechou a porta para o divórcio, homem e mulher. Fechou a porta para o segundo casamento, homem e mulher. Fechou-se a porta para o terceiro, quarto casamento, homem e mulher. Se você está divorciado, está no segundo, terceiro casamento, você está em adultério. E os adúlteros não entrarão na cidade santa, Apocalipse 22, 18. Não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Pode conferir na Bíblia, você está fora. Oh, mas eu tenho carteira de membro, nome escrito no hall de membro da igreja, tenho meu nome no livro de dizimista, eu sou fiel no dízimo aqui na Universal, Mundial, Internacional, na Batista, Presbiteriana, Luz para os Povos, Videira, Metodista, Anglicana, Episcopal, Sara Nossa Terra, Renascer. De nada adianta isso. Deus não tem compromisso com templos, com denominações. Você está fora do reino do céu e da cidade santa, a menos que você venha e ponha a vida em ordem. Oh, mas eu já tenho filhos e filhas. Vai ler o livro de Esdras. Aqueles judeus que casou com mulheres gentílicas das nações tinham filhos e filhas. Mesmo assim, Esdras mandou descasar, um por um, olhou caso por caso. Mandou descasar. Aplicou a Torá, né, que tem 613 mandamentos, Mitzvah, e a lei não foi destruída, foi engrandecida, magnificada, Ishaiah, Isaías 42. Agora, quem olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Veja, engrandeceu. Ele não destruiu os mandamentos. E o sábado? O sábado? Vinde a mim todos que estão cansados, Matitial 11, 27 e 28, e achareis o descanso. O sábado também não acabou, mas mudou. Deixou de ser um dia e virou uma pessoa. Era Yehoshua Mashiach, na forma humana. Hoje é Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então lá em Ezequiel 20, o sinal era o sábado. Mas aqui na Brit Hadashah, Novo Testamento, o sinal é o Espírito Santo. Vê, mudou, magnificou. E o divórcio. Moisés dava divórcio, Mashiach diz, Moisés dava, eu não dou. O que o Criador uniu, não separe o homem. No princípio não havia divórcio. Era um homem e uma mulher, os dois serão uma carne só. Volta de novo agora, voltou de novo. Aí os discípulos disseram, sendo assim, não vale a pena casar, não? Que o casamento é até que a morte separe. Então uns nascem eunuco, uns se fazem eunuco por causa do reino de Deus, uns permitem ser eunucos, mas acabou o divórcio, acabou. Segundo casamento, terceiro casamento. 1 Coríntios 7, versículo 10, 11, Paulo diz, a mulher não se separe do seu marido. Se separar, não te case uma segunda vez. Mas reconcilia com teu marido e o marido não repudia a mulher. Pode ter lá. A humanidade está toda em erro. As igrejas estão todas em erro. Com autorização de divórcio, segundo, terceiro casamento. Eu fui do tabernáculo da fé, quase 17 anos. No tabernáculo, um homem vinha, já teve 1, 2, 3 mulheres, nunca casou no cartório, vinha emancipado, enrolado, amigado. A orientação da doutrina do Joaquim Gonçalves aqui era que mandasse casar no cartório e com a certidão de casamento batizava. Já no Cacu é pagar o dote, né? E os que saiu da mensagem do Cacu e quiser voltar, já arrumou uma segunda mulher, basta pagar o dote que o Cacu aceita o segundo casamento. Porém a Bíblia, as escrituras sagradas não aceitam. Você está em adultério. A mensagem do Cacu te faz ficar em adultério. Quando a Mambrana estava viva,
Mombrana foi igual Moisés, em fevereiro de 65. Mombrana pregou casamento e divórcio. Ele disse: se você está feliz com a sua mulher, nunca mais divorcie. Podia ser a segunda, terceira mulher, fique como está. Porém, hoje, foi em 65, vai fazer 60 anos. Hoje, em 2025, não é possível. Com a pregação que eu estou pregando, é para regressar e restaurar todas as coisas. É para se colocar em ordem. É para descansar mesmo. Mas ninguém é obrigado a acreditar, não. A porta é estreita. O caminho largo, denominação, igrejas, organizações religiosas, religiões, juntamente com seus RI, regulamento interno, normas, regras, estatutos de igreja, é a porta larga. Isso te permite viver do jeito que você quer. Portanto, estamos nos últimos dias, né? Atos 15, e Jacob e Tiago diz que Deus vai reunir dentre as nações dos gentios um povo para o seu nome. Só que lá no tempo de Jacob e Tiago, o batismo era em nome de Yeshua Mashiach. E agora, hoje, voltou. É o fim dos tempos das nações. Porém, é ainda os últimos dias. Quando é que o Gog, a Rússia, juntamente com Irã, Pérsia, Cuxa, Etiópia, Fut, Líbia, Gomer, Bet-Togarma, nações numerosas do extremo norte de Israel, formará uma grande assembleia, vindo com um exército, tropa, cavaleiros, para invadir, soldados para invadir Israel. Ezequiel, que se chama de Ezequiel, 38 e 39 diz que é nos últimos dias. Tem que acontecer essa guerra do Gog. E depois desta guerra do Gog, aí é Daniel 11:40. É o momento final. E no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o anti-Mashiach, né? O rei do norte, que é a Rússia, também virá, se lançará contra ele com numerosos soldados, cavaleiros, navios. E diz que ele vai entrar nas terras do rei do norte, né, da Rússia. O anti-Mashiach vai invadir a Rússia. E depois diz que ele entrará no país do esplendor, que é a mesma terra gloriosa, país glorioso de Israel. Ele vai tomar Israel, né? Aí o anti-Mashiach no cavalo verde é o Islã. Ele não é o rei do norte. O rei do norte é a Rússia. A Rússia ainda vai enfrentar o anti-Mashiach no cavalo verde e vai perder. Muito embora a Rússia é uma superpotência hoje, com 5.000 bombas atômicas. Os Estados Unidos virou as costas para a Ucrânia, né? A França quer fazer o guarda-chuva nuclear da Ucrânia e de toda a Europa. Porém, a França só tem 290 bombas nucleares. O que é 290 bombas nucleares do Emmanuel Macron, que o Putin chama de novo Napoleão, mas o Napoleão mesmo é o Putin, né? Que quer invadir e tomar toda a Europa, né? Formar um império. Como Napoleão Bonaparte formou um império, né? Mas o que é 290 bombas nucleares do Emmanuel Macron da França? O que seria contra 5.000 bombas nucleares do Vladimir Putin da Rússia? E a Grã-Bretanha, a Inglaterra tem bomba atômica? Tem, mas uma parte pertence aos Estados Unidos. E os Estados Unidos virou as costas para a Ucrânia, cortou a ajuda militar, cortou a ajuda de inteligência de satélite, né? Que antes da Rússia atacar, os soldados ucranianos sabiam onde seria o ataque, podiam se prevenir. Agora estão lutando cego no campo de batalha porque o Donald Trump se aliou com a Rússia. O pior inimigo dos Estados Unidos é a Rússia. Que tempo estamos vivendo? Quando a América do Norte se alinha a Vladimir Putin. Corta a ajuda militar, não manda mais armas. Mas a Ucrânia ainda tem arma para 90 dias, né? Mas cortou a inteligência de satélite. Já é uma diferença grande na guerra, porque agora eles não sabem de onde o ataque vem. O Putin aproveitou essa ajuda do Donald Trump, o Vladimir Putin da Rússia, e fez o maior ataque, o maior massacre jamais visto contra a Ucrânia, né? Essa semana, né? Foi 200 mísseis e 200 drones.
Destruiu demais, matou gente demais, acabou com a infraestrutura de eletricidade, energia do país da Ucrânia. A Ucrânia respondeu ontem, enviou acho que uns 300 drones, né? Mas a Rússia é uma superpotência, né? Agora, presta atenção. Do jeito que os Estados Unidos agem com a Ucrânia, Israel está agindo com os palestinos, porque semana passada Benjamin Netanyahu cortou a ajuda comunitária para gás, alimento. Fechou a entrada de Rafah, ali do Egito, para Gaza. Não está permitida a entrada de caminhões com mantimento. E lá tem 1 milhão de crianças, né? E não tem comida, alimento para muitos dias. Veja, eu não estou falando contra Israel. Eu gosto de Israel. Israel é bíblico, né? Mas esse governo de Israel é genocida. O Benjamin Netanyahu mata para valer. Enquanto os terroristas do Hamas, eu não concordo com o que eles fizeram no 7 de outubro de 2023, matou 1.200 israelenses, e Benjamin Netanyahu já matou quase 50 mil palestinos. E o Trump mandou bombas de 1.800 toneladas, daquela que destruiu o bunker do Nasrallah no Líbano, o chefe do Hezbollah. Mandou as bombas que Israel precisava, porque o Trump quer que Israel termine o serviço. Trump diz que a população de Gaza deve abandonar Gaza ou vão morrer. Por que vão morrer? Porque o Trump mandou bombas para destruir, para Israel, né? O exército de Israel. Então eu não concordo. Nós não estamos no tempo do olho por olho e dente por dente. Nós estamos no tempo de amar os inimigos. Mashiach falou disso, amai vossos inimigos. Se te bater na direita, ofereça à esquerda. Se te pedir a túnica, dê também a capa. Paulo diz, não amaldiçoei a ninguém, dê comida, dê água ao seu inimigo fazendo isso. Amontoará brasas sobre a cabeça, né? Então, a Brit Hadashah, Novo Testamento, é diferente do olho por olho e dente por dente, que tem lá 613 mandamentos. É totalmente diferente. Então, isso aí que Israel está a fazer, não permitir a entrada de caminhões de alimentos, é cruel. Lembrando que Israel crucificou Mashiach na cruz, né? Quem crucificou Mashiach na cruz foi os romanos, sob ordem e pedido dos judeus, dos Ihudim, né? Fariseus, saduceus, o Sinédrio, Anás, Caifás, né? Esse Israel não mudou, não. Eu digo, essa sociedade de Israel. Porém, dentro de Israel deva ter um grupo santo, chamado na Bíblia de 144 mil. Ainda que Israel seja como a areia do mar, Romanos 9, 27, só o resto, o remanescente, será salvo. 144 mil. E leia Ezequiel 9, 4. 6 homens com armas destruidoras vão passar lá em Jerusalém e vão destruir, matar criança, velho, quem adora no templo, né? Não vai poupar ninguém, só os que têm o selo de Deus na fronte, na testa. Que em Apocalipse 14 é o nome do Cordeiro e do Pai. Eu e o Pai somos um. E Yehoanã, você fala João, Yehoanã 10 e 30. Portanto, o nome Yehoshua significa Yahvé salva. Porque o Pai recebe 72 nomes no Velho Testamento. Yahvé, Elohim, Adonai, El Shaddai. Porém, o Filho carrega 3 letras do tetragrama. Yod, He, Vav, He, Y, H, W, H. Como o H aparece 2 vezes no tetragrama, só do Filho, que o H se repete no tetragrama. Yod, He, Vav, He, Y, H, W, H. Então, só do Filho ter as 3 principais letras aí, já é o nome do Pai. Manifestei o teu nome, ó Pai, aos homens que do mundo me deste. E a Yehoanã 17, né? Qual é o nome? Yehoshua. Que os gregos, na Septuaginta, tirou 2 letras do nome Yehoshua, colocou Yeshua. Que os judeus, no Talmud, uma coleção de 63 livros da Torá oral, tirou 2 letras e ficou Yeshu.
Depois os gregos pegou Yehoshua no Novo Testamento, depois dos apóstolos, e colocou Jesus Cristo. Jerônimo, no ano 322, a pedido do Papa Damaso, mudou para Jesus. E Jean-Georges Tricino, embaixador de Roma, na Alemanha, em 1524, mudou a fonética do I para o J. Aí ficou Jesus, de Jesus para Jesus. A marca da besta. Aí agora você vai defender Jesus até na hora de sua morte. É igual o refrigerante Jesus, cor-de-rosa do Maranhão, né? Você vai beber Jesus até morrer, porque você vai dizer que o refrigerante Jesus é gostoso, é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Não, não é Jesus que vai voltar. Quem vai voltar é Yehoshua. Apocalipse 19:10 diz que ele tem um nome que ninguém sabe, ninguém pode pronunciar, a não ser ele mesmo. É hebraico, não tem nada a ver com o latim de Roma. Mas você quer ir com Jesus? Vai, com a marca da besta, né? Latim, romano. Então veja, Israel age como olho por olho, dente por dente. Nós não estamos no tempo da Torá, olho por olho, dente por dente, não. Nós estamos na lei do Mashiach, né? Mesmo Israel hoje, já com Kefas, Pedro, Ieronan, João, Jacó, Tiago, já lá no primeiro século, no ano 33, para ser salvo, Kefa pregava em Atos 4, versículo 12, debaixo do céu, os seguidores do judaísmo da Torá, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a saber, somente o nome de Yehoshua Mashiach. Já pregava isso lá, gente, é o que eu estou pregando aqui agora. Porque não estamos debaixo de olho por olho e dente por dente, não. Isso aí eram os antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos? A lei e os profetas duraram até Yehoanã. João Batista, Lucas 16:16. Né? Yehoanã 1, Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 1, diz que a graça e a verdade vieram através de Yehoshua Mashiach. Não estamos no tempo da lei, do profeta Moshe, olho por olho, dente por dente. Estamos no tempo da graça e da verdade através de Yehoshua Mashiach. Não Jesus Cristo, Yehoshua Mashiach. Porém, cortar comida em Gaza, isso é desumano. Com mulheres, velhos, crianças, gente amputada, que o próprio Benjamim Netanyahu amputou lá, perdeu braço, perna, estão andando sem braço, ou de muleta, não tem mão para comer, né? É cruel. É cruel, como os Estados Unidos agem, porque os Estados Unidos tem poderio, é uma superpotência militar, né? Embora os Estados Unidos tinha mais de 30 mil bombas atômicas, hoje só está com 5 mil, né? Mas está se alinhando ao Vladimir Putin, né? Aí vemos a Europa, França, Inglaterra, Itália querendo formar um exército de 300 mil homens para enfrentar o Vladimir Putin da Rússia, né? É a guerra vindo na Europa. Querendo se rearmar, a Polônia disse que vai construir bombas nucleares, né? Que faz divisa com o território russo ali na Bielorrússia, né? Na Rússia, né? Já está querendo fazer um exército de 500 mil, toda a população, homens, até mulheres da Polônia, devem entrar no exército, treinar para a guerra, porque a Polônia, na Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin da União Soviética e Adolf Hitler dividiu a Polônia. E a Polônia não quer cair na mão da Rússia. E vemos os Estados Unidos agindo como Stalin e Hitler, né? Que dividiram a Polônia e os Estados Unidos, e a Rússia quer dividir a Ucrânia, né? A Rússia já tomou um pedaço, os Estados Unidos insiste em tomar as terras raras, minerais raros, titânico, ouro, petróleo, todos os minerais raros da Ucrânia. Isso aí foi o que Hitler, nazista, fez. A Alemanha fez com a Polônia. Foi o que Joseph Stalin da União Soviética fez com a Polônia. Como a Polônia não é besta, quer fazer bomba nuclear e quer treinar um exército aí de 500 mil de soldados só da Polônia, viu? Para lutar contra o Vladimir Putin. O que isso é guerra? Países europeus, Inglaterra, Noruega. Sabe o que eles estão mandando fazer?
armazenar água, alimento. Estão com medo de vir uma guerra a qualquer hora, mas isso ainda é os últimos dias. Embora as peças já estão em pleno movimento para o momento final, o tempo do fim de Daniel 11:40, lá no Oriente Médio. Né? E depois que a Europa pegar fogo, a coisa vai virar para o Oriente Médio. Né? Simplesmente a coisa vai virar para o Oriente Médio. É os últimos dias. E nesses últimos dias, 2011 foi a Primavera Árabe, né? Aquele movimento que derrubou ditadores na Tunísia, Hosni Mubarak no Egito, 30 anos no poder. Né? Depois dele veio Mohamed Morsi, mas ganhou pelos radicais muçulmanos, da Irmandade Muçulmana, mas ele não durou um ano. Né? Esse Al-Wassi que está no poder no Egito hoje fez um golpe, né? É o presidente do Egito hoje. O Egito é a maior nação árabe que existe na Terra. A maioria dos árabes está na África do Norte, Egito, Líbia, Sudão, Etiópia, né? Tá ali naqueles, Somália, né? Na África do Norte ali, né? A maioria é árabe, né? O Egito é o maior país árabe, tem 112 milhões de habitantes, é o maior exército árabe. No momento está na fronteira com Israel, na península do Sinai. Isso é profético, né? A presença do exército egípcio ali. Pode haver guerra, né? Porém, na Primavera Árabe caiu Muammar Gaddafi, da Líbia, né? Mas Bashar al-Assad se manteve no poder e caiu agora em 8 de dezembro, né? Na Síria, depois de 50 anos no poder, a família al-Assad, né? E eles de uma etnia muçulmana pequena na Síria, chamadas de Alauítas. E o Abu Mohamed al-Golani, que usava turbante. Ele é do HTS, né? Um grupo do Islã radical, mas que agora mudou o turbante para paletó e gravata. Nós vimos o massacre dos alauítas aí na Síria essa semana. Acho que mais de 1.000 ou 1.600 morreram. E tinha cristãos no meio. Né? Que massacre, né? Que o HTS aí, esse grupo islâmico, fez aí com essa etnia dos alauítas aí, da família do Bashar al-Assad, que era presidente da Síria e está refugiado na Rússia. Matou, mas matou para valer. E as mulheres, tiraram as roupas das mulheres antes de fuzilar elas. Olha o que a Sharia, a lei do Islã, faz. Colocaram elas para desfilar nuas, despidas. Depois fuzilaram. E o mundo que vinha, o Abu Muhammad al-Shahar, o atual Abu Muhammad al-Golani, o atual Ahmed al-Shahar, presidente interino da Síria, né? Apoiado pela Turquia e que derrotou o al-Assad, lá, o presidente da Síria. Agora o mundo vê a violência. O Islã sanguinário, a Sharia, né? Não há paz na Síria. Al-Assad caiu e a Síria é cheia de grupos terroristas. Esse Ahmed al-Shahar aí, que mudou o turbante para um paletó e gravata e fala bonito. Parece que ele é assessorado para falar de paz, bonito. Ele não tem toda a Síria na mão dele, não. O Daesh está aí, um grupo islâmico, o Estado Islâmico está aí, Al-Qaeda está aí, Al-Qassam está aí, Jihad Islâmica está aí. Além do mais, no norte da Síria tem 35 milhões de curdos dentro da Síria, né? E o Erdogan da Turquia, Erdogan no turco dá 666. Invade o norte da Síria. Israel, no sul da Síria, nas colinas de Golã, invade o sul da Síria. Já está perto de Damasco. Além das colônias, Israel avançou para os drusos. O lugar ali na Síria onde vivem os drusos. Israel está próximo a Damasco. E o que diz a Bíblia? Que Damasco vai ser destruída, a cidade da Síria.
Ishaial, Isaías 17:1, diz que Damasco vai virar escombros e ruínas. Mesmo os alauítas, muçulmanos, estavam a pedir a ajuda do exército de Israel contra esse grupo sanguinário do Islã que domina a Síria hoje, aí, o HTS. Mas Israel está de braços cruzados. Israel também não vê com conforto, com tranquilidade, o que está acontecendo na Síria. Tanto que Israel está invadindo, avançando no sul da Síria para criar um estado tampão, para dificultar depois esses islamitas invadir Jerusalém, né? Eles estão bem perto de Israel, fazem fronteira com Israel, a Síria, né? É o caos, é a limpeza étnica dos alauítas na Síria, é a limpeza étnica que o Donald Trump quer fazer em Gaza. É o caos na terra. E você sabia que os judeus não acreditam em cristãos? Judeus. Os muçulmanos também não acreditam em cristãos. Eles vão fazer acordos. Judeus, como os acordos de Abraão, lá em Dubai, Emirados Árabes, tem uma sinagoga para judeu, uma igreja para os cristãos e uma mesquita para os muçulmanos. Acordo eles vão fazer, mas eles não vivem juntos, né? Os judeus não podem acreditar em cristãos, porque o hebraico não tem a letra J para Jesus. Além do mais, o judaísmo, os judeus vê que os cristãos matou muito. A igreja católica, a mãe dos cristãos, matou na Inquisição e nas cruzadas, né? E os judeus dizem que Jesus é esse que matou para valer. A história diz que a igreja católica matou 68 milhões, né? Com cruzadas e inquisições. O judaísmo não crê em cristãos. Nem o Islã. Olha o Islã matando os cristãos na Síria e matando os alauítas muçulmanos. Irmão muçulmano matando irmão muçulmano. Mas irmão muçulmano não concorda com cristão, não. Está matando cristão para valer. Eu não falei aqui que colocou as mulheres nuas, despidas, e depois fuzilou elas? É o Islã. Não diz a Bíblia, Apocalipse 13? A primeira besta, no cavalo esverdeado, tem 7 cabeças, 10 chifres, parece uma pantera, pés de urso, mandíbula, boca de leão, e o dragão lhe deu o seu trono. O trono do dragão está na Turquia, Pérgamo. Eu sei onde habitas, Apocalipse 2:13, onde está o trono de Satanás. A Bíblia fala de um dragão vermelho, não? A Bíblia fala de um dragão vermelho que cai do céu. Apocalipse capítulo 12. Que cor é a bandeira da Turquia? Todo mundo árabe tem bandeira com a cor verde. A Arábia Saudita, a Liga Árabe, os palestinos, tudo tem verde. Mas quando você vai para a Turquia, onde está o trono de Satanás, lê Apocalipse 2:13. O trono de Satanás não é o Vaticano, Roma, não é Paris, na França, não é Moscou, na Rússia, não é a Casa Branca em Washington. Onde está o trono de Satanás é na Turquia. E a Bíblia fala de um dragão vermelho aí, ó. Um grande dragão vermelho. E não é que a bandeira da Turquia é vermelha? Bergama, a antiga Pérgamo, a atual Bergama, é ali na Turquia que está o trono do dragão. E o dragão vai dar o seu trono para a besta. E a Turquia é Islã, é turco, mas é Islã, o antigo Império Otomano, do Islã que derrubou Roma. No ano 1400 e tanto lá, Constantino IX, o último imperador romano do Oriente, foi derrubado pelo Império Otomano. E o Islã hoje é a maior religião do mundo. Enquanto o catolicismo tem 1 bilhão, 400 milhões de católicos, o Islã tem mais de 2 bilhões na Terra. E mata, veja na Síria, mata muçulmano, mata cristão, mata, mas mata para valer, gente. Veja na Síria, matando os cristãos, os crentes protestantes, pentecostais no Brasil, todo mundo assustado. Você está assustado, né? Deixa vir um antimachia no cavalo verde, a cor do Islã, juntar todos os países islâmicos, formar o reino do antimachia, e começar então a jihad, a guerra santa. Vai matar para valer, não? Vai matar para valer, não?
Você vê que confronta, as próprias religiões não se entendem, né? Nem judaísmo com cristão, nem cristão com islã. Por isso que eu não creio em religião. A salvação não está no judaísmo. A salvação não está no cristianismo. A salvação não está no islamismo muçulmano, no Corão, mas a salvação está na Bíblia aqui. Ó. E nós temos erros de tradução de nomes na Bíblia. Não é Jesus, é Yehoshua, que você deve acreditar hoje. E a Bíblia diz que vem do Oriente Médio, a sexta taça do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, 13, 14, 15, 16, cai no rio Eufrates, a nascente do Eufrates é na Turquia, tudo é na Turquia, né? Já notou? O trono do dragão, vermelha na Turquia, a bandeira da Turquia é vermelha, a nascente do Eufrates é na Turquia, as águas do rio Eufrates vai se secar, para que haja passagem para os reis do Oriente irem a um lugar, vão ao lugar chamado Armagedon, Turquia, Síria, Iraque, o mundo do Islã, irá ao Armagedon. Depois vem os reis do mundo. É a Bíblia que diz isso. Não sou eu, é a Bíblia que diz isso. Eu creio na Bíblia, nas Escrituras. A Bíblia falou, eu vou pregar o que a Bíblia diz. Embora eu vi um pregador pregando, ele excluiu o otomano, né? Ele disse, primeiro foi o Egito, segundo a Síria, terceiro Babilônia, quarto Medos Persa, quinto os gregos, sexto o romano. O sétimo vai ser o anticristo, o sétimo reino. Mas quem derrubou Roma? Eles não podem contar, eles dizendo, não pode contar com o Império Otomano porque já tinha destruído Jerusalém. Mas quem derrotou Roma? Foi o Islã, foi o Império Otomano, no ano 1400 e pouco lá. Tem que contar o Império Otomano, porque o oitavo rei é um dessas 7 cabeças. Aí eles dizem, não, vai vir de Ninive, o anticristo, o antimachia, porque Naum diz, capítulo 1, versículo 11. Já tem muita gente pregando que não vem de Roma, vem da antiga Babilônia, Ninive, né? Naum 1:11 diz assim, de ti, Ninive, saiu o que maquinava o mal contra Jeová, um conselheiro vivo. Porém a Bíblia diz aqui, saiu é passado, não diz sairá. Se a Bíblia diz, de ti, Ninive, sairá um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Se a Bíblia diz sairá, aí é futuro. Mas como diz que já saiu, então já é passado. Então se saiu, já é passado. Aí eles dizem, vai ser um assírio. A Bíblia fala assim, porque a Síria compreendia o Iraque, Irã, Síria e também a Turquia, né, onde está o trono do dragão vermelho. Né? Porém a Turquia é o Império Otomano. Né? Eles dizem, vai ser um assírio da descendência de Esaú e de Ismael. A Bíblia diz que Daniel 11:40, quando o antimachia invadir Jerusalém e tomar outras terras, ele vai poupar a terra onde estão os filhos de Esaú, de Amon e de Moabe, né? Tem gente que diz que é a Jordânia, né? Mas nunca esqueça que o trono do dragão está na Turquia, né? A Turquia está no norte de Israel. O Gog, a Rússia, está lá no extremo norte de Israel. Né? A geografia da Bíblia é perfeita. A geografia da Bíblia é perfeita. Eu vi um pregador pregando, olha, como Roma se dividiu, Europa, né? Roma e a Ásia Oriental e Ocidental. Então, os 10 reis, ele pregando, vai ser 5 dedos, 5 reis da Europa e 5 reis da Ásia. Gente, a Europa vai entrar em guerra, né? Mesmo o Donald Trump aí, eu sonhei no dia 4 de novembro, um dia antes da eleição, que ele estava com um vaso branco perturbado, porque o vaso não tinha tampa e não tinha fundo.
E quando foram a ele, o vaso lá não estava mais na mão dele. O vaso branco que significa a busca pela paz. Já não era um vaso, era uma espada muito grande, né? Vê que a economia americana já está sofrendo recessão. Trump diz que vai fazer os Estados Unidos voltar à era de ouro, né? Mas o Trump que está encolhendo a economia americana, entrando em recessão. Hoje eu acho que ele taxou o Canadá, o aço, o alumínio do Canadá em 50%, né? Uma guerra comercial jamais vista. E no dia 18 de novembro, antes da eleição americana, o Plutão, o planeta que causa destruição na Terra, 28 de novembro ele saiu da casa do Capricórnio e foi para a casa de Aquário, né? A última vez que ele fez isso, houve a Revolução Francesa, 1700 e tanto, na França. Até o rei da França, sua cabeça foi para a guilhotina, né? Então, isso mostra o caos. O caos que está na Terra hoje, o caos que está vindo, a destruição que está vindo. Porque é os últimos dias. É os últimos dias, indo rumo, caminhando a passos largos, para o tempo do fim, o momento final de Daniel 11, 40. Né? Agora, eu li e ouvi, onde Mombrana pregava no tempo dele, no tempo da tarde, né? Que as mulheres não devem cortar o cabelo. Mombrana dizia que se uma mulher casada cortasse o cabelo, era para o marido levar ela e dar divórcio para ela, senão ele era um maricas, né? Porque o William Branham leu lá, onde Paulo disse que a mulher sem o véu desonra seu marido, né? Porém, Paulo também diz que a mulher não deve cortar o cabelo ou rapar a cabeça. Então, na verdade, o que Paulo disse que a mulher fazia para desonrar o marido era recusar usar o véu. Que a mulher tem que andar com véu em público, no ônibus, no supermercado, no centro da cidade. Ela não pode mostrar o seu cabelo para ninguém. Leia Bereshit, Gênesis 26, Rebeca, quando perguntou a Eliezer no camelo, ela no camelo, quem é aquele varão que vem lá no campo, lá? E o Eliezer disse, servo de Abraão, é meu senhor Isaac. A vez que ela cobriu a cabeça com véu. É bíblico, é escriturístico. Então, o Mombrana pregava, se a mulher cortar o cabelo, o marido não der carta de divórcio, esse homem é um maricas. Né? Era assim que o Mombrana pregava. Porém, eu estou aqui para dizer hoje que o que desonra, a mulher que desonra a sua cabeça, é quando ela recusa o véu. 1 Coríntios 11:10. Por causa dos anjos, e é um sinal, a mulher deve levar o véu, carregar o véu sobre a sua cabeça. É isso que mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Todo o varão que ora com a cabeça coberta com véu, desonra a sua cabeça. A cabeça do varão, do homem, é Machia. A cabeça de Machia, Oshua, é o pai Jeová. Então o homem não pode usar véu. Véu é pano. O homem não pode usar véu. Quem tem que usar véu é a mulher. Mas além da mulher usar o véu, e se ela não usar, ela está desonrando o marido. Paulo disse, se ela não usa o véu, a mulher da CCB, se não usa em público, na rua, no centro da cidade, no supermercado, mande cortar o cabelo. Se a mulher da Batista Presbiteriana, Deus é amor, Assembleia de Deus, Renascer, Universal, Mundial, Internacional, se essas mulheres dessas igrejas não usam véu, mande ela cortar os cabelos. Mas se cortar os cabelos e rapar a cabeça é vergonhoso, que cubra com véu. Então, veja que a interpretação do Mombrana, eu já prego diferente, né? Embora eu também creio que a mulher não deve cortar cabelo e nem rapar a cabeça. E além de não cortar cabelo e rapar a cabeça, que quem rapava a cabeça eram as prostitutas. Ela tem que ter o véu sobre sua cabeça com um cabelo longo, cabelo comprido. O que para o varão é uma desonra. A natureza ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo longo, cabelo comprido. Para a mulher é glória. Mas só o cabelo comprido não resolve, mulher.
O que resolve é o véu. E vão as mulheres do século XXI, nesta hora da meia-noite, quando parece, tudo indica que esse é o último reavivamento, vão elas colocar véu em público? Tá difícil, não? Por isso que a porta é estreitíssima nessa última hora. Então eu li onde o Mombrana pregava que as mulheres não devem cortar o cabelo e não devem usar calças compridas de homem, né? Hoje eu estou pregando diferente do Mombrana. A mulher, além de não cortar o cabelo, e o que desonra ela recusar o véu, ela tem que usar o véu, né? Senão ela está desonrando o marido. E ela tem que usar túnica. Se o Mombrana era contra a mulher usar calça comprida, eu já sou contra a mulher usar saia, blusa, camiseta, short. Eu não vou falar nem de biquíni, maiô, fio dental, que isso aí é uma desgraça a mulher usar isso em clube, em praia, né? Ou esses vestidos colados no corpo igual linguiça toscana e calabresa. E você vai numa igreja, as mulheres estão de saia, de vestido, mas olha o decote aqui, estão sempre mostrando a entrada dos seios. Umas menos, outras mais, né? Umas menos e outras mais. Os seios, a entrada do seio, uma parte do seio virou sexy, né? Para os homens ver dizer que a mulher é bonita, objeto sexual. Mulheres sexy dentro das igrejas. Então eu prego diferente do Mombrana. Prego que a mulher, além de não poder cortar o cabelo, tem que usar o véu. Prego, além dela não poder usar calça comprida, é uma abominação. Isso, que largue saias, blusa, camiseta, vai usar a túnica, né? O tempo da túnica está aqui. E é bíblico, né? Pela Bíblia, você não pode desfazer da túnica, né? Se você me mandar raspar a barba, eu vou pedir Bíblia. Me diz na Bíblia aonde manda eu raspar a barba. Se você me mostrar na Bíblia, pode ser no Novo Testamento aí, eu vou raspar a barba. Se você me mostrar na Bíblia aonde a Bíblia proíbe usar a túnica, o vestido, né? As vestes, o vestido, então eu vou parar de usar. Mas você tem que me mostrar Bíblia, porque eu não vou crer na sua ideia, né? Na sua interpretação, no seu dogma, no seu RI, regulamento interno. Eu quero Bíblia, né? A Bíblia é que tem a última palavra. No dia do trono branco vai ser abertos os livros, né? Cada um vai ser julgado conforme as coisas escritas no livro, né? E a Bíblia é a palavra de Deus. E Mashiach Yoshua é o verbo, a palavra, né? Ele que vem montado em um cavalo branco, Apocalipse 19:10. Seu nome se chama Verbo de Deus, a palavra de Deus. Então o mundo vai ser julgado pelas escrituras. E sendo assim, então todos que confiam em igreja, em quatro paredes, em estatuto, norma, regras, regulamento interno, RI, que obedece doutrinas de igreja, irão para o lago de fogo, no dia do trono branco. Estão perdidos, não? Então eu estou aqui pregando que a pregação, a mensagem avançou, né? É tempo do véu e tempo das túnicas, né? Já não é nem só de não cortar cabelo e não usar calça comprida. Agora é usar túnica e usar véu. Em público, mulher. É o que eu estou pregando. E vemos o Vaticano, né? O Francisco lá com 88 anos está melhorando, né? Pode até sair do estado crítico. Vi os médicos dizendo que já não corre risco de morrer. Mas muitos estão dizendo que ele vai renunciar. Muitos estão dizendo, e o Donald Trump, com o embaixador americano no Vaticano, já trabalha nos bastidores para vir um papa de direita, né? Porque o Francisco é de esquerda, né? É o papa da cultura woke, né? Que autoriza padres gays, desde que esses padres não façam relações sexuais, né? Pensando nisso, a imprensa informa que Trump já trabalha para que o próximo Papa seja um Papa de direita para se alinhar com os Estados Unidos da América. Eu vou responder uma pergunta aqui, porque o irmão Branham disse que viria um Papa americano, né? Pode vir. Pode vir um Papa americano de direita. Pode vir um Papa americano de direita contra a cultura woke, contra os homossexuais, que vai alinhar
o Vaticano com os Estados Unidos. Mas não vai atrapalhar o que eu estou a pregar. Porque o que eu estou a pregar hoje, eu estou mostrando que o antimachia vem do Oriente Médio, já não vem de Roma, não. Vem lá dos reis do Oriente Médio, lá para provocar o Armagedon. Junto com Naum, Amós, Miqueias, Abacuque dizendo isso. Daniel também diz isso. E Paulo conhecia muito bem a profecia, as profecias do Antigo Testamento. Por isso que Paulo falou que o homem ímpio, o filho da perdição, o homem do pecado, vai se sentar no templo de Deus. E o que Yohanan, que se chama de João, escreveu, aí é visão. Ele viu uma vara medindo o terceiro templo, né? Ele viu as duas testemunhas. O profeta Moshe e o profeta Eliahu, né? Então ele viu, aí é visão. Paulo já prega com a sabedoria grande que Deus lhe deu e ele lia os pergaminhos e os livros. Me traz, Timóteo, que eu deixei na casa de Carpo a capa para o inverno, os livros e os pergaminhos. Traga para mim, Timóteo. Então Paulo era um exímio estudioso das Escrituras. Como eu sou um estudioso das Escrituras. Então pode vir um Papa americano? Pode vir um Papa europeu. Ninguém sabe quem vai vir. E mesmo que venha um americano, aí vai cumprir a profecia de William Branham, né? Como Trump já está trabalhando para vir um Papa americano. Só que isso aí não vai impedir a profecia também de William Branham, que disse que a Rússia vai destruir a Roma, Vaticano, com bomba atômica. Só que isso aí, se vier um Papa americano alinhado com os Estados Unidos, não vai impedir a profecia, a sétima visão de William Branham, que diz que os Estados Unidos vai ser destruído. Na sétima visão, ele vê a terra da América do Norte toda em fumaça em crateras, né? Só que isso aí não vai impedir a profecia de William Branham que Los Angeles vai ser destruído. Ainda vai cumprir, se vier um Papa americano. Se vier um Papa americano, não vai impedir a profecia de William Branham que a Inglaterra, aquela ilha lá, vai ser destruída. O Putin já tem bomba atômica apontada para Paris, França, para a Inglaterra, né, para o Reino Unido. Né? Então, ainda que venha um Papa americano, não vai impedir. O que devemos entender é que no quarto selo, Montbrand diz que essa cavalgada lá era cavalo amarelo, mas minha Bíblia de Jerusalém fala cavalo esverdeado. Montbrand dizia assim, em 1963, não é para o nosso dia, é mais para frente. Isso é mais para frente. Então nós estamos nos últimos dias, caminhando, marchando a passos largos para o momento final, para o fim dos tempos. O fim do fim, né? De acordo com Daniel 11:40. E um homem não aguenta, um homem ou uma mulher, ela não aguenta uma dor de um dente só. Se um dente na sua boca começar a doer, te põe em desespero. Você perde o sono, perde a paz, começa a salivar, toma um remédio atrás do outro, e se a solução final for a extração, você extrai. O homem, a mulher não aguenta uma dor de dente. E o que está vindo aí é pior do que dor de dente. A aflição. A mpox, que é aquela doença que produz aquela brotoejo, aquelas marcas feias na pele, já chegou no Brasil. Né? E não fica pensando que, tem gente dizendo assim, vai vir a próxima pandemia. Às vezes vai ser as próximas pandemias. Às vezes pode vir um pacote de muita doença mortífera. Não só uma pandemia, mas várias de uma vez. Porque a Covid não saiu do Brasil. Só de janeiro e fevereiro, a Covid contaminou 100 mil pessoas no Brasil com outro tipo de vírus da Covid. Né? Matou aí umas 500 pessoas. Ela está aqui no Brasil. É que ela está matando menos. Mas pode vir para a Terra, é um pacote, como está vindo, um pacote com muitas pandemias, de uma vez só. Né? Aí eu termino com J38. Né? A letra J não existe no hebraico, então em vez de J seria Ió. Né? 38, tem que trocar o J pelo Iud. Né?
E ele diz lá que os filhos do Criador se alegravam antes da fundação do mundo. Aí tem esse professor Eduardo, do canal Yehoshua, e para você ver os vídeos dele, você tem que se inscrever e pagar. Porque hoje esses canais desses pregadores, eles querem que você pague a inscrição e paga para ver as lives deles, né? É uma forma de ganhar dinheiro, né? E é caro, viu? 250. Muito pregador está fazendo dinheiro à torta e à direita com live, né? Só para os inscritos no grupo. Então, eles não receberam de graça e não estão dando de graça, não. Estão cobrando. Se você for discutir com eles, esse teólogo vai dizer assim: eu estudei, eu fiz academia, faculdade, comprei livro. Por que eu tenho que pregar de graça? Ora, mas o Mashiach não disse, Yehoshua, de graça recebei, de graça dai. Então tem pregação do Eduardo aí que diz que prega o Evangelho das Estrelas, que a queda, o primeiro pecado lá no céu, é que os filhos do Criador ficaram neutros quando houve a batalha no céu. Em vez de entrar na guerra lá, quando... Ele fala Lúcifer, né? Satanás lutando contra Miguel, os filhos do Criador assistiram a guerra neutra. Por isso que os filhos do Criador têm que vir para a terra, ele diz. Para pagar a consequência de ter ficado neutro lá, braços cruzados na hora da batalha no céu. Eu não acredito nisso, não. Que os filhos do Criador ficaram neutros lá na eternidade quando Satanás pecou. Mashiach disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eu não acredito que os filhos de Deus ficaram neutros. Que às vezes na Terra pode ter 8 bilhões de homens e mulheres, mas só um homem, como Enoque, né, era filho do Criador e foi salvo, foi raptado, transladado, né? Você está entendendo? Veja aí como é que é. Nós não sabemos quantos filhos o Criador tem na Terra, ou como funcionam essas gerações aqui, os demônios, espíritos malignos na Terra, né? Os anjos que pecaram, que o Criador não os perdoou, os acorrentou no Tártaro até o dia do juízo final. Ou a Bíblia fala na quinta trombeta, Abaddon, Apolion abriu lá, chefe lá do poço do abismo, abriu o poço do abismo e saíram lá milhões de criaturas com rosto de mulher, rosto de leão, cabelo de mulher, né? Ferrão de escorpião. E atormentou os homens e mulheres na terra por 5 meses. Buscaram a morte e não a encontraram. Ele estava acorrentado no Tártaro, ou no abismo, foram soltos. A Bíblia também fala que os demônios que foram expulsos do Gadareno pediram a Yehoshua Mashiach: não nos mande para o lugar de tormento, para o abismo. Deixa-nos entrar nos porcos. Parece que o abismo é ruim, né? Parece que o abismo é ruim, né? E os filhos de Deus? Filhos de Deus é pouquinho. Não lembra de Enoque? Só Enoque foi salvo. Antes do dilúvio ali, ó. Quando havia gigantes na terra de Nod, os Nefelins, né? Enoque foi o único homem que andou 300 anos com o Criador, né? E não se corrompeu, o único homem salvo. E hoje na terra, quantos filhos do Criador tem? Eu não sei. A Bíblia fala de 5 virgens prudentes, no grito da meia-noite. Então é um grupo pequeno, né? Não tem muita gente, não. Então eu não creio que os filhos do Criador ficaram neutros. Porque quando eles vêm para a terra, eles são especiais, né? Eles são os únicos que são vitoriosos, mais do que vencedores, né? E mesmo o primeiro pecado no céu, a rebelião, Ezequiel 28, e Shaial, Isaías 14 fala dessa peleja, essa batalha no céu. O pecado começou no céu, na eternidade. Satanás foi expulso, o adversário foi expulso. Mesmo ele caindo, eu via Satanás caindo como um raio, um relâmpago do céu. Mas Yehoshua diz isso. Ainda a Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele tem acesso
até quando ele foi expulso, né? Quando ele virar o dragão vermelho, né? E cair na terra e no mar. E ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem pouco tempo. Ou seja, só vai ter 42 meses, 3 anos e meio. Então, até ele cair, o dragão vermelho, a antiga serpente, Satanás, o adversário, o diabo, ele mesmo caído, a Bíblia fala que ele tem acesso à eternidade. Ele é o acusador, né? E Mashiach Yoshua é o nosso advogado de defesa. Então, Satanás sobe lá como subiu para falar da vida de Jó, né? Acusar Jó, ele te serve porque ele é um homem rico, ele tem camelo, ovelha, tem 10 filhos, tem esposa, tem saúde. Retira os bens dele, retira a saúde dele, ele vai te negar. E Jeová, o Criador, diz, vai, pode retirar, mas não mate ele, não tira a vida dele. Então veja que mesmo depois de Isaías 14, Isaías 14, Ezequiel 28, a queda de Satanás da eternidade do céu caindo como relâmpago, ele ainda vai lá acusar. Porém, no Apocalipse 12 diz que na última batalha ele vai ser derribado, jogado na terra e no mar de uma vez por todas. E por quê? Porque vai acabar o tempo da graça, gente. Vai acabar o tempo das nações, da graça. Então Satanás não vai mais ir lá acusar, porque terminará a graça, não haverá mais Satanás, o advogado da acusação, também não haverá mais graça e Yoshua como advogado de defesa. Desde o momento de Apocalipse 12, quando Satanás, a última batalha acontece lá, e agora Miguel, o grande príncipe, derruba Satanás de vez. Ele não pode ir mais a acusar os filhos do Criador, que são poucos. A graça termina. Aí então vem a grande tribulação. Por isso que eu estou dizendo, estamos nos últimos dias, mas caminhando a passos largos para o tempo do fim, o momento final, Daniel 11:40, né? Então devemos nos despertar. Olha, aqui é Jeová, o Criador, e seu filho Yoshua Mashiach, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.